Lá vamos falar da reflexão total da luz. Fica até o final do vídeo para veres o exercício que eu tenho para ti. Eu sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Quando a luz passa de um meio com maior índice de refração, como o vidro, para um meio de menor índice de refração, portanto, de maior índice de refração para um meio de menor índice de refração, como o ar, deixa de ocorrer refração a partir de um certo ângulo de incidência. A luz já não passa para o segundo meio, refletindo-se totalmente. Este fenómeno chama-se reflexão total. Ela passa a ocorrer reflexão total. Podemos ver aqui, este é o ângulo de incidência, este é já na normal, o ângulo de incidência é zero. Vemos aqui, temos de traçar sempre a normal. Aqui o ângulo está a abrir mais, o ângulo tem menor índice de refração. Vemos aqui o ângulo muito maior já que o ângulo de incidência e neste caso temos a reflexão total. Vamos ver aqui já com os ângulos, vemos que tem que passar para um meio que é de menor índice de refração para que haja um ângulo maior. Então sabemos que menor índice de refração, temos um ângulo maior e chega um momento em que este ângulo refratado chega a 90 graus. Neste momento nós temos aqui o ângulo crítico, que é a partir deste ângulo, não é neste ângulo, é a partir deste ângulo nós temos a reflexão total. Então, só ocorre reflexão total quando o raio incidente se dirige para um meio com menor índice de refração, então vai ter maior velocidade, maior ângulo, afastando-se da normal. E o ângulo de incidência é superior ao ângulo limite. Então, é necessário que este ângulo de incidência, aqui, este ângulo de incidência, seja maior que o ângulo crítico, que está aqui atrás. Ângulo limite ou ângulo crítico é o ângulo de incidência a partir do qual deixa de haver refração e só há reflexão. É o valor do ângulo incidente quando o ângulo refratado é de 90. Então temos aqui a lei de Snell e só conseguimos calcular o ângulo crítico quando no outro lado consegue chegar ao ângulo de 90, então o N2 tem de ser menor. E podemos até ver que este valor então, tem de ser menor do que este. Reparamos que o seno de um ângulo nunca pode ser maior do que 1. Então, por exemplo, posso dar aqui o exemplo para o ar, 1,0, e aqui para a água, 1,33. Vemos que este valor dá inferior a 1 e então já está correto que o seno de um ângulo nunca pode ser maior do que 1. Se por acaso nos enganarmos, e é porque isto está trocado. Tá bem? Atenção, também dá para verificar se está tudo a correr bem. Então temos aqui, se o ângulo incidente for menor que o ângulo limite, ou ângulo crítico, ocorre refração. Se a luz passa para o segundo meio e arrasar a superfície de separação, o ângulo de refração é 90 graus e, neste caso, temos o ângulo limite ou ângulo crítico. Se o ângulo incidente for já maior que o ângulo crítico, haverá apenas reflexão total. Vamos fazer uma simulação. Vamos ver aqui. Aqui, com este simulador, nós vemos que ele tem um índice de refração de 1 e ele vai passar para a água para 1,33 e eu posso até aqui aumentar, mas nunca deixa de haver refração. Ele está a passar para outro meio com maior índice de refração, então o ângulo aqui será menor. E eu preciso que eu vou trocar os meios, porque aqui o laser só pode ficar neste meio em cima. Então vou trocar, temos aqui para aumentar o índice de refração e aqui para o ar, por exemplo. E temos um ângulo a partir do qual, então vemos já que aqui está a aumentar bastante o ângulo de refração. Quando o ângulo de refração é 90, se conseguíssemos pôr aqui, então a partir deste ângulo, mesmo já na superfície, não estou a conseguir apanhá-lo, mas a partir deste ângulo, nós temos aqui, este é o ângulo crítico, e poderemos ter então a refração total. Okay? Podemos verificar qual é o ângulo crítico e também podemos calcular aqui em termos de usando os índices de refração. Aqui é quase aqui 38, 39. Okay? 10, 20, 30 e este aqui. Pronto, era para a simulação, para vermos o que é o ângulo crítico, é a partir do qual tem que ser maior para haver reflexão total e a partir deste ângulo crítico
ao ângulo limite, eu tenho sempre reflexão total e vamos ter várias aplicações para isto. Por exemplo, podemos ter também reflexão total na superfície da água, entre a água e o ar. O cálculo do ângulo crítico ou ângulo limite para a superfície de separação água-ar fica assim. Então, eu vou ter assim o ângulo. E aqui tem de ser o ar, o índice de fração n igual a 1,00. E aqui, se isto for 90, aqui será o ângulo crítico ou ângulo limite. Então, temos aqui a água. Água 1,33 do ar e temos então o ângulo crítico para o qual há a relação total. E podemos ver nestas imagens que não se consegue ver a parte, pronto, as nuvens ou o que está por cima da água, está tudo refletido. Mas depende do ângulo que a pessoa que está a tirar esta foto consegue. Ele está a incidir assim, aqui em cima tem este ângulo e a luz está a bater aqui e está a ver a reflexão total. Temos aqui o ângulo incidente e um ângulo refletido. Eu não vejo aqui o ângulo crítico, o ângulo já é maior que o ângulo crítico e o ângulo crítico acaba por ser quase um ângulo imaginário que nós temos que calcular para ver se ele passa ou não desse meio. Fibras ópticas, uma aplicação também para a reflexão total. Nós temos na fibra óptica um núcleo cilíndrico onde a luz se propaga sofrendo múltiplas reflexões. É feito de um material de elevada transparência. É importante ter elevada transparência para manter o sinal. Está aqui para evitar uma atenuação do sinal. O material que constitui o núcleo deve apresentar uma elevada transparência. Em relação à casca ou revestimento, tem um revestimento de proteção, mas tem aqui uma casca, às vezes aparece como revestimento, material que envolve o núcleo. Tem índice de refração menor que o núcleo, de modo a ocorrer a reflexão total, o que mantém a luz no seu interior. Nós podemos ver assim numa fibra óptica, como vimos este aqui do núcleo, do revestimento, terá aqui um seno de 90 e no N do revestimento tem que ser um N menor, por exemplo 1,40 e o N do núcleo 1,50. E assim o seno já bate certo, está bem? Então é o N do revestimento sobre o N do núcleo, mas tentem usar sempre a lei de Snell para perceber como é que se faz o exercício. O sinal acaba por ser refletido assim dentro da fibra óptica. Então, numa fibra óptica, o núcleo e o revestimento são feitos de material transparente, mas o núcleo tem que ter um índice de refração superior ao revestimento para ocorrer a reflexão total. Há uma atividade prática muito interessante que é possível fazer. Então, nós termos aqui uma garrafa, colocamos a tampa, furar aqui com uma agulha, e já cheia com água, furamos com a agulha, enquanto a tampa estiver fechada, a água não sai. Okay? Por isso, estejam seguros. Para sair a água, eu tenho que tirar a tampa e a água começa a sair. Se eu colocar um laser aqui atrás e acertar no ponto onde está a sair a água, a luz vai estar sempre dentro desta água e aqui em relação ao meio, que é o ar, ela não irá sair, porque o ângulo aqui de incidência será maior que o ângulo crítico. E podemos ter assim um efeito engraçado. Experimentem. A fibra óptica tem inúmeras aplicações em decoração, iluminação, sensores, aparelhos médicos e temos aqui algumas aplicações. As fibras ópticas possuem uma elevada importância na sua aplicação em comunicações. São utilizadas em redes de computadores, redes de telemóveis, televisão, internet e temos aqui os cabos submarinos que, sem perceber, aqui por baixo da água estão à volta do planeta e no final de 2021 existiam 436 cabos submarinos em serviço em todo o mundo. O número total de cabos muda constantemente à medida que novos cabos entram em serviço e os cabos antigos são desativados. Estima-se que estes cabos correspondem a mais de 1,3 milhões de quilómetros de cabos submarinos em serviço globalmente. Então houve recentemente uma erupção vulcânica perto da ilha de Tonga que provocou a destruição do único cabo submarino que havia para essa ilha e as ilhas ficaram sem internet pelo menos durante 2 semanas. Estas ilhas estavam ligadas ao resto do mundo apenas por como está aqui, uma espécie de mangueira de jardim e cheia de filamentos de fibra óptica.
O problema é que a embarcação mais próxima deste género, que pode distribuir estes cabos submarinos, estava atracada a 4.000 km de distância e demorará dias a chegar a Tonga e que, de acordo com o diretor de marketing, a empresa que gera vários, tal significa que pode levar ao todo 2 semanas até que a conexão à internet em Tonga se esteja consertada. A reflexão total também ocorre em fenómenos naturais, como na formação de um arco-íris e também nas miragens em desertos. Vamos ver aqui na reflexão total, não é sempre que acontece este fenómeno, às vezes a luz vai passar aqui e forma, este será o arco-íris primário ou principal, mas pode haver também a formação de um arco-íris secundário. Nós vemos aqui com o arco-íris secundário de reflexão, ele tem menor energia, já perdeu alguma energia aqui na reflexão, e podemos ver que na parte, um arco-íris principal tem sempre aqui em cima vermelho e em baixo será o violeta. E quando inverte aqui os raios de sol fica ao contrário. Vamos ter aqui vermelho em baixo e violeta em cima, aqui vermelho e violeta em cima. Bem, ele fica aqui invertido. Então vamos a um exercício. Uma radiação monocromática, que é apenas de um comprimento de onda, só de uma cor ou uma frequência, incide na superfície de separação vidro-ar e sofre reflexão total. Então temos aqui o índice de refração ao ar do vidro, em que meio a luz se propaga inicialmente. Então, para haver propagação, para haver reflexão total, ela tem que inicialmente propagar-se no vidro e ao passar para o ar, o ângulo aqui será maior, porque o índice de refração é menor, e poderá haver então reflexão total e nós podemos ver que este ângulo aqui, para haver reflexão total, o ângulo de refração tem que ser maior do que 90, pelo menos ali o 90 será o limite. Então, como só ocorre reflexão total quando o índice de refração do meio 1 é superior ao índice do meio 2, o meio onde a luz propaga inicialmente é o vidro. Represente esquematicamente o trajeto da luz. Então, vamos representar aqui do vidro, já tenho aqui representado, vem no vidro e ela sofre reflexão total, não passa para cima e temos aqui. Como sofre reflexão total, já não é o ângulo crítico, já é superior ao ângulo crítico. Mas podemos calcular esse ângulo crítico ao ângulo limite. E usamos, então, aqui a lei de Snell e temos aqui o ângulo crítico e temos o seno de 90. Lembrar, este tem de ser o 1,00, que é do ar, e aqui para o vidro 1,51. Assim o valor, e para saber qual é o ângulo, fazemos o inverso do seno deste valor. Espero que tenham percebido. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. Passem também no Discord para colocar outras dúvidas. Ficam com mais alguns vídeos para continuar a estudar. E já sabem, até o próximo vídeo. Estamos juntos!